Lojista, o que você está fazendo para aumentar as suas vendas? Olá, aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você já parou para pensar nisso? O que é que você efetivamente e objetivamente está fazendo para melhorar os seus resultados de venda? Muitas vezes a gente sabe que precisa crescer as vendas, precisa aumentar as vendas, e aí eu pergunto para o lojista, tá, e qual é o seu planejamento, qual é a sua estratégia? O que é que você está fazendo para aumentar as suas vendas? Não é? E eu escuto sempre assim, eu preciso fazer promoção, ou então eu ouço inclusive assim, eu preciso aumentar a minha equipe de vendas, contratar mais vendedor, colocar mais vendedor dentro da loja, porque se cada vendedor vende X, se eu colocar mais um vendedor ou dois, então vai aumentar mais tanto as minhas vendas e tal, ou fazer promoção, enfim. São coisas dessa natureza que eu acabo ouvindo dos lojistas que têm a necessidade ou a intenção de melhorar os seus resultados de venda. Ok, mas vamos parar para pensar e entender quais são os fatores que impactam diretamente nos resultados de venda. Não é? Basicamente são 3 e é nisso que a gente tem que colocar energia, entender não é? Quais são as variáveis ou qual a variável que mais impacta nos resultados e montar uma estratégia em cima dela. Quais seriam essas 3? Primeiro, tráfego. Não é? Então você tem tráfego, taxa de conversão e ticket médio, os 3 T's. Né? Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Vamos lá, vamos entender isso rapidamente. Tráfego. Se você não tem cliente entrando na sua loja, você pode multiplicar a sua equipe de vendas, né? Ter uma equipe enorme, não vai resolver nada. Você não tem cliente dentro da loja para atender, para vender. Portanto, o primeiro dado que a gente olha é como é que está seu tráfego. Né? Isso vai dizer, já vai contar muita coisa para você. O segundo bom, não basta ter tráfego, né? O tráfego é fundamental, é necessário, é o primeiro fundamento. Sem cliente eu não consigo vender, não tenho a possibilidade de exercitar o processo da venda. Né? Então eu preciso trabalhar tráfego, preciso analisar e ver como é que está meu tráfego. Bom, eu tenho tráfego? Tenho. Isso não significa necessariamente que eu estou conseguindo vender, eu preciso converter esse tráfego. Né? Essas pessoas que estão entrando na minha loja, eu preciso ter um aproveitamento o máximo possível dessa quantidade de clientes que frequentam, que entram na minha loja. Isso a gente chama de taxa de conversão, não é? Por que taxa de conversão? Porque é um índice, é um percentual de aproveitamento que eu preciso trabalhar e sendo que esse deve ser o máximo possível. De cada 10 clientes que entram na minha loja, quantos estão comprando e quantos estão saindo sem comprar? Esse é o segundo fundamento que eu vou trabalhar. O primeiro é o tráfego, o segundo eu vou trabalhar o aproveitamento desse tráfego. E terceiro é ticket médio. Né? É o valor médio das vendas que eu fecho. Muitas vezes eu tenho um bom tráfego, eu tenho uma boa taxa de conversão, mas quando eu vendo muito pouco, as minhas vendas são muito baixas. Então eu tenho que vender. Se eu fizer uma venda de R$100 em média, né, e quiser vender 1.000, eu tenho que fazer 10 vendas. Se eu estou conseguindo, por conta de alguma capacitação, de alguma melhoria dentro da loja, elevar meu ticket médio para 200, por exemplo, né? Então para vender os mesmos 1.000, eu já não preciso de 10 vendas, bastam 5 vendas e eu consigo vender 1.000, porque o que eu melhorei não foi a quantidade de clientes e nem foi a taxa de conversão. O que eu melhorei foi o meu ticket médio, quando eu vendo, consigo vender mais. Ok, posta essa situação, fica a pergunta novamente. O que é que você está fazendo para melhorar os seus resultados de venda? Ou você coloca mais cliente dentro da loja, ou você melhora a sua taxa de conversão, ou você sobe o seu ticket médio, ou tudo isso junto. Né? Isso vai multiplicar, vai potencializar os seus resultados. Ermelino, como fazer isso? Tem uma solução muito simples. Né? Acesse aqui a minha página, eu tenho primeiro um curso que te mostra como você monitorar e controlar essa situação. Né? Como que eu faço para medir o meu tráfego de maneira objetiva, para saber quantos clientes estão entrando na minha loja? Segundo, quantas vendas eu estou perdendo? As que eu faço você tem o controle, né? As que eu faço eu controlo. E as que eu perco, como que eu vou controlar? Não é? Quantos clientes entraram e não compraram? Eu preciso medir isso. É fácil, é simples, e mais do que nunca, é gratuito na minha plataforma. Você consegue fazer isso, eu forneço um sistema inteiramente grátis para você monitorar isso. Então, você tem a maneira de medir as perdas e, mais importante, por que está perdendo? E esse é o segredo. Se você descobrir
quantas vendas está perdendo e por que está perdendo, fica muito mais fácil você fazer o diagnóstico e providenciar a solução de melhoria, né? Tanto total da loja quanto por cada elemento da sua equipe dentro da loja. E o ticket médio, você medir exatamente qual é o valor médio das vendas que você está fazendo. Não adianta só simplesmente olhar para aqui e falar, gente, eu preciso que vocês ofereçam mais e tal. O vendedor vai dizer para você, eu já ofereço, eu já mostro e tal. Tem que ter uma estratégia. O que é que ele vai fazer para vender mais? Só pedir para vender mais não resolve. Tem que ter a técnica, a estratégia, a ferramenta para que você consiga realmente colocar em prática tudo isso. Entendeu? Então, como é que você faz? Acesse aqui a minha página e faça se você ainda não é usuário, é totalmente grátis, não precisa implantar nada, instalar nada. Segundo, você tem um curso completo. Na própria página já tem a primeira aula para você ter uma ideia ali. E aí, acesse a minha plataforma EAD, faça o curso inteiramente grátis, são 4 aulas onde eu apresento como é que você parametriza, cadastra vendedor, cadastra loja, se você tem uma rede de lojas, todas as lojas em conjunto, como olhar integrado, olhar individualmente cada loja, como analisar cada elemento da equipe, né? E como fazer com esses resultados que você coleta, como cadastrar o sistema, como coletar os resultados e lançar no sistema e depois como interpretar os relatórios que o sistema gera. Né? E essa é a solução objetiva de como você fazer para aumentar os seus resultados de venda. Beleza? Pode ter certeza que isso funciona. A gente tem mais de 20 anos de experiência usando esse sistema e assim multiplicando resultados de vendas de lojistas. Então, não perca tempo, use a ferramenta, monte a sua estratégia e fature muito mais. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, te vejo por aí.